no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. The Wall FM. Brasil Rádio Rock. The Wall FM. The Wall FM. Verdade em Evidência, na Rádio The Wall FM. André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. A Verdade em Evidência, mais um programa, aliás, para fechar aquele programa inicial, né, que nós fizemos aqui com o meu amigo André Vial, que é o programa que fala dos 100 dias do governo Bolsonaro. Boa tarde, André Vial. Boa tarde, Luiz Isidoro, boa tarde a todos os ouvintes da The Wall FM. Estamos aqui então para fechar o programa que nós iniciamos no sábado e que a gente está aí buscando estruturar todos os sábados às 11 horas da manhã, que é o programa A Verdade em Evidência, para trazer aquilo que a gente tem aí de pensamento, né, a nossa visão de mundo, discutir isso com a sociedade. Legal. E no programa anterior, que foi o programa de estreia, qual foi o assunto então que nós falamos, né? 100 dias do governo Bolsonaro. Isso mesmo. Então ali a gente tinha já colocado, né, só para resumir rapidamente, que para você, a finalidade de analisar os 100 dias de qualquer governo é para ter a clareza se esse governo realmente colocou vamos dizer assim, as demandas os quais o elegeu no caminho ou não, não é? Então, o que as demandas que elegeram o Bolsonaro basicamente são 3, né? Pelo menos isso é uma clareza que a gente tem, que a gente enxerga. Que o primeiro ponto é a ordem e segurança públicas, não é? Muito importante, fundamental. Também a economia, que fecha efetivamente, né, o grosso aí dos votos que ele teve, a economia liberal, não é? A partir do Paulo Guedes, né, que acabou virando um super-ministro. E no caso da segurança também foi uma surpresa, pelo menos para mim e para a grande maioria dos brasileiros, foi uma surpresa muitíssimo positiva, que foi também um superministério nas mãos do ministro hoje, Sérgio Moro, né, o antigo juiz, juiz da Lava Jato, tá bom? E, para fechar, tem também essa questão do debate cultural, que está na área da educação. Tanto é que agora, ontem, nós tivemos aí a nomeação a troca do ministério, do ministro da Educação, não é? Então, é uma pessoa que já estava fazendo parte do governo, mas que agora assumiu, de fato, o Ministério da Educação. Você acha que o Vélez foi pressionado? Ele estava fazendo uma administração legal na educação? Eu acredito o seguinte, o Vélez ele trouxe de fato a visão dessa demanda, não é? Para dentro do Ministério da Educação, mas vamos dizer que ele deu algumas pedaladinhas nas falas dele, por exemplo, não é? Algum desejo que ele teve, então ele deu alguma ordem lá, por exemplo, sobre aquela questão do hino nacional, que a gente acha que é correto, mas não é possível. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe que as crianças sejam filmadas e você use essas imagens. Então, foi talvez alguns equívocos, umas escorregadas que ele deu. E muito também acredito que ele não tenha conseguido criar uma harmonia, porque a tensão é muito grande, não é? Realmente, até para já discorrer a respeito desse assunto, dessa área da educação, do debate cultural, a ideia é desaparelhar aquelas pessoas, o Ministério, em relação àquelas pessoas que
tem um viés de esquerda muito radical, muito forte, e que, de certa forma, influenciavam, inclusive, no aprendizado das crianças, a partir dos livros que essas pessoas, então, aprovavam para o uso nas escolas, né? Então, a demanda que houve agora do governo Bolsonaro, aliás, de quem votou, de quem deu a vitória para o Bolsonaro, realmente no sentido de haver um desaparelhamento desse viés de esquerda no Ministério da Educação e na educação como um todo, seja fundamental, seja na educação média ou mesmo na educação superior. O novo ministro, Abraham Weintraub, ele vai ser o novo ministro da Educação, toma posse agora às 14h. Isso. Abraham Weintraub, né? Nossa, é difícil. É um sobrenome alemão, né? Germânico. Abraham Weintraub. Weintraub. Tá vendo? Isso ele aí. foi anunciado na segunda-feira, então, após a demissão de Ricardo Vélez Rodrigues. Isso. Ele era secretário executivo da pasta civil, cargo considerado o número 2 da pasta de Onyx Lorenzoni. Isso mesmo. Falamos também um pouco, E que muito importante, está alinhadíssimo com a mesma ideia do antigo ministro e desse governo, tá? Então, a ideia é essa, mas a ideia é de que ele vai realmente trazer de maneira muito competente uma harmonia para dentro da pasta no sentido dessas alterações. Tem que estar todo mundo ali na sintonia, né? Alinhado, né? É isso aí. Bom, nós falamos também do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Isso, então, até sobre o Paulo Guedes, a gente chegou a comentar que a reforma da Previdência ela é fundamental. Se não acontecer, o país quebra. Então, acho que não é o caso a gente discutir aqui, mas discutir se o Paulo Guedes está conseguindo, né, a equipe econômica, que o governo esteja conseguindo colocar essa ideia do liberalismo econômico dentro do caminho para ser executado e para que realmente tenha sucesso, né, a implantação desta solução da demanda que houve durante as eleições. Então, na minha opinião, está corretíssimo, né? Eles estão conseguindo, de fato, trazer toda a ideia do liberalismo econômico, estão conseguindo criar esse caminho do liberalismo econômico aqui no Brasil, porque já criaram aí, vamos dizer assim, os programas relacionados, programas das privatizações está acelerado, tem a própria Previdência também vem nessa mesma linha, né, a reforma da Previdência, e ele vai estruturar, e eu acho que para mim é fundamental, é o que distorce tudo, é o problema do pacto federativo, né, a concentração tanto das riquezas, daquilo que se arrecada de imposto, quanto da legislação mesmo, propriamente, estar concentrada nas mãos da União. Isso precisa ser modificado. Mas, para a gente colocar as palavras do Paulo Guedes, que é melhor ainda, aquele primeiro vídeo que a gente separou, então, por favor, Luiz, vamos lá. Nós já vimos o vídeo na semana passada, vamos revê-lo agora de novo, hoje, nessa edição especial do A Verdade em Evidência. Vamos ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse número de 2 trilhões é mais ou menos isso. O mais importante é a direção inequívoca. Nós precisamos completar uma transição. Existia um Estado máquina, robesiano, que vinha de uma ordem política fechada. E agora nós queremos um Estado, vontade do povo, russoniano. É um Estado de Rousseau. A vontade do povo é saúde, educação, saneamento, segurança pública. Essa transformação tem que ser terminada. Paulo Guedes, o Bolsonaro concorda com a privatização de todos os estatais? Eu disse que ele não concordava no início,
vocês mesmos sabem, e diziam que ele era estatizante, ele era estatista, postura, votos, etc. Ele me parece pragmático. Quando a gente conversou sobre isso, eu falo, olha, eu só posso te ajudar se nós chegarmos à conclusão a respeito da missão. A missão é o seguinte: existe uma ordem politicamente aberta. São 30 anos de democracia, eleições a cada 2 anos, legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. Saúde, saneamento, educação, esse dinheiro tem que vir. E nós estamos numa transição inacabada do antigo regime para o novo regime. Por que a transição está inacabada? Porque o poder ainda está no governo federal, e ainda tem muita estatal, muito imóvel, muita riqueza empossada. Isso tem que ser descentralizado para estados municipais. Perfeito. Júlia. O Estado brasileiro tem que ser feito de baixo para cima. É uma federação. E nós estamos de cabeça para baixo. Tem dinheiro para fazer estádio de futebol, tem dinheiro para fazer, para dar para empresário. Paulo, vamos continuar nesse assunto. Vamos lá. Você quer comentar alguma coisa, Luiz? Eu tenho aí vários pontos, né, a comentar. Eu quero comentar algo sobre, no caso aí das privatizações, mas você pode comentar primeiro, depois no finalzinho, do seu comentário. Até porque a gente vai passar, inclusive, depois também tem um videozinho sobre privatizações, né? Aliás, esse ele fala do Pacto Federativo. Aliás, só um momentinho, eu quero só dar aqui o agradecimento à Patrícia Labarde, americana, que está na live. Muito obrigado, Patrícia Labarde. Ela disse, greetings from West End Lake, New York, USA, to Luiz and all at the Wall FM. Ela está dando as saudações para nós aqui, da rádio, né? Diretamente de West End Lake, que é uma pequena cidade no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Obrigado. Thank you, Patrícia Labarde. Good afternoon to you, Patrícia Labarde. É isso aí. Então, para a gente poder comentar já a respeito desse assunto do Pacto Federativo, para se ter uma ideia, cerca de 70% de todos os recursos que a gente arrecada de imposto vão para a União, não é? Então, apesar de a gente viver e produzir, inclusive produzir os impostos, né? Produzir a riqueza e produzir o imposto na cidade, no município, 70% do que é arrecadado vai para Brasília e não volta mais. Então, isso também é uma coisa que precisa ser corrigida. A própria Constituição de 88, ela já ensaiou essa federalização, vamos dizer assim, não é? Onde você vai deixar mais recursos para os municípios, mais recursos para... Você vai equilibrar melhor, né? Mais recursos para o Estado, menos para a União, não é? Porque depois que vai para Brasília, não é? Realmente fica difícil voltar de uma maneira mais... como é que eu posso dizer? Mais competente esses recursos, né? Para a gente poder fazer Imagina o cara lá em Brasília decidir o que nós vamos investir aqui em Santo André, em São Bernardo, no ABC Paulista. É um absurdo. Então precisa mesmo os recursos ficarem mais para os municípios, para os estados e menos para a União. Inclusive, já Sérgio Buarque de Holanda, o famoso pensador brasileiro, filósofo brasileiro, ele dizia que o Brasil, já naquela época, no começo do século XX, o Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. E todos os economistas aí, que, pelo menos na sua maioria, vêm dizendo a mesma coisa, porque o Brasil está quebrado, principalmente muito por conta dessa concentração de recursos na mão da União. Bom, boa tarde ao Celso Ricardo Silva. Olá, Celso, diga aí qual a cidade que você está, viu? Muito obrigado também a Shakendara Shaikan, não entendi muito bem esse nome, deve ser de outro país. E você falou dos recursos, né, que nós temos. Na minha opinião, falta mesmo a administração, né, porque... pelos números do impostômetro, nós já estamos em abril, né? E já estamos numa quantia já muito grande, né? Olha aqui, 700 bilhões já arrecadados, 966 milhões, 700 mil. Você vê, olha o número que nós já chegamos até hoje, dia 9 de abril. 700 bilhões de reais arrecadados em imposto.
Então, e sobre isso, né, o liberalismo econômico ele traz justamente o enxugamento, não é? Ou, vamos dizer assim, existe uma tendência, quando você implanta o liberalismo econômico, existe uma tendência à diminuição dos impostos, não é? Muito importante, só para pontuar, e aí a gente vai para as privatizações, que tem tudo a ver com imposto, né? Mas sobre o assunto privatizações, que também faz parte desse plano econômico, não é? Mas é muito importante pontuar o seguinte, veja, de todos esses impostos que são arrecadados, não é? Todos esses impostos, você vê hoje estão 700 bilhões até esse momento. Até esse né? momento, você imagina que você tem tantas estatais dando prejuízo, você tem tantos, como é que eu posso dizer, tantas concessões que poderiam ser mais vantajosas para o Estado, não são, não é? Então, gerando o quê? A administração pública, infelizmente, o compadrio da administração pública, ela gera os desperdícios, ela gera privilégios. Então, para você diminuir isso, indo de encontro ao liberalismo econômico, você faz a correção através das privatizações, não só das estatais, mas você pode fazer através de serviços também, não é? Por exemplo, mesmo educação e saúde, que a gente reluta sempre, né? Nós brasileiros a gente reluta com relação à educação e saúde ser, vamos dizer assim, prestada a partir de uma empresa privada, mas existe aí um sistema já testado que dá certo, que é o sistema de voucher, né? Em alguns países você tem esse sistema e é onde você deixa a iniciativa privada cuidar e o Estado, ele, para quem precisa, ele dá realmente um recurso na mão da pessoa para estudar ou mesmo para resolver o problema que ela tem de saúde, e fica uma coisa muito mais transparente, porque você vai saber quanto que o Estado está gastando e quanto está gastando, inclusive, com aquela pessoa, com aquele cidadão, tá certo? Ok. Nossos telefones liberados a partir de agora, os números estão na tela embaixo, para você que está acompanhando aí pelo Facebook, temos lá os números dos nossos telefones, WhatsApp, para você mandar mensagem de áudio ou de texto, 11 956 70 15 25, ou então ligue, né? Pode ligar também para falar no fixo, ao vivo com a gente aqui. É o 11 4852 2720. Vamos lá então para aquele vídeo vídeo do Paulo sobre Guedes. Privatizações do Paulo Guedes. Vamos lá. Vamos acompanhar. Nos valores, eu pedi a 2 grupos para fazer o cálculo para mim. Então, o que acontece? Eu não vou mencionar os grupos aqui, mas são grupos super estabelecidos. Um é um grande grupo internacional e o outro é um grande grupo brasileiro. Um me deu a estimativa entre 500 e 700 bilhões, entre 500 e 700 bilhões, ou seja, valor médio 600, e o outro me deu entre 700 e 900, valor médio de 700. Para essas 5, só para a Petrobras? Para a participação do governo em todas as estatais. Porque isso aí... Todas as estatais. Essas são possivelmente as mais valiosas. As mais Era valiosas. a participação do governo em todas as estatais. Estão juntando tudo, dá 500... Todo mundo, Caixa, Banco do Brasil, pega todo mundo e calcula quanto tem de valor econômico lá. Entendi. O valor esperado de um grupo era em torno de 800, no outro era entre 500 e 700, era 600, a média era 700. Então eu falei, tem 700 de privatizações, programa de privatizações. Isso. Só que tem um outro item interessante, chama-se... imóveis. 700 mil imóveis, que vão desde o Ministério da Fazenda, aqui no Rio de Janeiro, que o Ministério já está há muito tempo lá em Brasília, mas tem um prédio maravilhoso aqui, até aquele que dissolveu lá em São Paulo. Seguramente aquele prédio que dissolveu lá em São Paulo é da União, aquilo ali devia valer uns 100 milhões, a uma taxa média de 10% custo de oportunidade, nos últimos 5, 6 anos aí. Aquilo significa 10 milhões por ano. Ó, tá todo mundo doido para fazer pergunta aqui, Paulo Guedes. Peraí, deixa eu só terminar. Com 10% ao ano, você já tinha arrumado casa para todo mundo. Então você fica com um ativo derretendo na sua mão até cair. Se você pegar o valor 1 milhão, que é um valor baixo para 700 mil imóveis, dá outros 700, 800 bilhões. Se você tem 700, 800 bilhões de imóveis, 700, 800 bilhões de empresas estatais, você somando isso, você já chegou a 1,5 tri. Esse era o meu cálculo original.
Naturalmente, o programa começa a circular, passa na mão de um do outro, aí, não, mas pode ser mais, vai vender um pouco mais para frente. E tem um item também que não está aí, que são as concessões. Tem muitas concessões que são renovadas no Brasil na base da influência política. Na base da influência política, você ganha um negócio de 30 anos por dinheiro nenhum. Agora, se você realmente for cobrar das concessões o que você pode cobrar, tem mais uns 400 a 500 ali. Então, esse número de 2 trilhões é mais ou menos isso. Então, Luiz, uma coisa importante a ser observada, 2 trilhões, como ele diz ali, se você, claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, isso é um processo, não é? Mas você pode perceber que o importante, ele colocou ali, o importante é você colocar isso no caminho. Então, e já está posto, inclusive o ex-proprietário da Localiza, que inclusive é uma empresa que fatura perto de 7 bilhões por ano, não é? A Localiza, que locações de veículos, né? A Localiza, o seu dono, ele se afastou no final do ano passado, convidado pelo Paulo Guedes para chefiar a implantação das privatizações no Brasil. Não é? E isso também já está ficando bastante, vamos dizer assim, palpável, esse projeto, e também, inclusive, o ministro da Infraestrutura, é um outro ministro que, inclusive, também é um militar, também está sendo muito elogiado porque está trabalhando bastante, conseguindo trazer também, levantar aí todos os projetos anteriores que tinha sobre as privatizações, e vai acontecer, né? Isso está no caminho, por isso que eu falo que está bastante acertado. Tem a briga agora com o Congresso com relação à reforma da Previdência, mas virão outras batalhas, né? Inclusive sobre as privatizações e tal. Mas o importante é que o governo ele realmente está estruturando o caminho, não é, que ele precisava com relação à economia. Para concluir, nós temos aí pouco mais de 4 trilhões de dívidas, não é, de dívida pública, e 2 trilhões que ele disse em relação àquilo que se poderia vender ou ganhar, mesmo com as concessões de maneira, aliás, de maneira justa, sem compadrio, não é? 2 trilhões, quer dizer, se você conseguir fazer isso, você paga metade da dívida pública. Mas o importante é que entra nesse caminho do liberalismo econômico, que é muito mais eficiente para o Estado, e nós vamos poder ganhar muito investimento externo, nós vamos poder também ter vários investimentos, mesmo aqui no país. Mas eu queria também concluir, viu, Luiz, com relação a essa questão da arrecadação de impostos, dos valores que tramitam percentualmente pelo custo público aí, né, que custeiam a máquina pública no nosso país. Se a gente considerar, em 1964, quando o regime militar assume o poder, o Brasil tramitava nesse custeio público nacionalmente 18% do PIB. Não é? Isso passou para 22% do PIB, quando o regime militar entregou com Itaipu, entregou com várias estradas, investiu-se muito em infraestrutura. Mas a crise do petróleo estava naquela época, incomodando bastante, e houve esse aumento, não é, de 18% para 22% do PIB. Hoje, nós temos aí em torno de 37%, 38% de impostos, meio de tributos, mais aquilo que tem de dívida pública chega a 45%, 46% que tramita no custeio da máquina pública. Quer dizer, é um absurdo. 45%, 46% de tudo aquilo que se produz no nosso país, daquilo que a gente produz, porque somos nós que produzimos, vai para o custeio da máquina pública, e a gente não tem o retorno em serviços de qualidade, em infraestrutura de qualidade, não é? Então, é isso que fez com que desse essa guinada na eleição do ano passado. Bom, a verdade em evidência com o André Vial, nessa tarde de terça-feira.
E, André, deixa eu dar um abraço aqui para Tati Andrade, entrou na live com a gente agora. Olá, Tati Andrade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acompanhando. Também o Marcelo Gasperini aqui em São Paulo. Boa tarde, Marcelo Gasperini. O Marcelo está lembrando, né, que quinta-feira, agora, dia 18 de abril, é véspera de feriado, estaremos com o projeto Terno Velho e convidando aqui para a participação do Clemente. Quem lembra aí do Clemente? Clemente da Plebe Rude, Inocentes. Lá no Espaço Rock Ribes, em Osasco. Obrigado aí, o Marcelo Gasperini. Um abraço, Marcelo. Bom, André, agora eu tenho um certo medo quando se fala de privatizar a Petrobras. O que você acha exatamente sobre a Petrobras? Que não é uma empresa estratégica, ela não consegue se recuperar com muita rapidez e de qualquer rombo, que foi o que nós vimos aí, né? Ela foi roubada por muito tempo, né? E houve-se um grande rombo nela e ela se recuperou rapidamente. Então, ela se recuperou rapidamente porque, primeiro, a Petrobras, dificilmente ela vai ter prejuízo porque ela coloca seus preços de acordo com o preço externo do petróleo. Não é? Você pode ver que isso, enquanto não se subsidia nada, né? Porque na época da Dilma se subsidiou e aí nós vimos onde deu. Né? A coisa degringolou. E hoje não tem subsídio, né, do produto da Petrobras. Se o petróleo sobe no mercado externo, sobe também os preços do combustível baseado na Petrobras. Agora, o que eu acredito? Se você pode até manter a estatal, perfeito, vamos manter a estatal porque é uma questão estratégica. Agora, que abra a concorrência. Então, abra a concorrência. E se a concorrência é onde a Petrobras terá seguramente problema, porque você vai ter combustível mais barato no país, com toda certeza. E aí, agora, será que é justo a gente pagar o combustível mais caro para a gente poder produzir? Não, o nosso custeio, o custo de produção é sempre mais caro por conta do combustível. Não acho que isso seja justo. Você manter a estatal funcionando, inclusive nós não vamos perder aquilo que está debaixo do mar, não é? Quer dizer, todo o petróleo é um mineral e o minério é do país. O país nunca vai deixar de, vamos dizer assim, ganhar com o seu próprio minério. Mas a produção disso, inclusive, eu sou totalmente a favor de você privatizar a produção, mas aquilo que diz respeito ao laboratório, à pesquisa, isso sim, isso é muito importante que, não só na área do combustível fóssil, né, mas em todas as áreas de pesquisa. Você pode perguntar para qualquer pesquisador se existe investimento em pesquisa no Brasil, né? Mesmo na USP, eu tenho uma cunhada, por exemplo, que ela é cientista da área de genética humana e tal. Não existe da engenharia genética, ela é cientista da engenharia. Não tem como você melhorar, trazer, agregar valor sem pesquisa. E o Brasil não investe em pesquisa. Então, o que eu penso? Né? O meu pensamento é você manter o recurso investindo em pesquisa, o recurso do Estado, e deixar com que a produção seja privada. A gente vai ter, acredito, muito mais ganho com isso. Ok. A Verdade em Evidência, aqui pela Rádio DEUAL FM. Nossos telefones estão liberados. Você pode participar agora. Nosso telefone fixo, 11 4852 2720. Ou então manda seu WhatsApp. Isso aí, seu WhatsApp. Manda a tua voz, manda o seu salve. Faça o comentário também sobre essas questões que nós estamos discutindo aqui hoje no programa Verdade em Evidência. Olha aqui o número do nosso WhatsApp, está embaixo na tela. É o 11 9 56 70 15 25. Intervalo rápido, já voltamos. WhatsApp 95670 1525 4852 2720. DEUAL FM. Gosta de aventuras sobre rodas? Então é na estrada que nos encontramos.
Conheça a BR Travel Company Mototurismo. Roteiros especiais. Tours por 4 continentes. África, Europa, Ásia e América do Sul, incluindo o Brasil, com destaque especial para a Transamazônica. BR Travel Company Mototurismo. Seu destino é o nosso próximo roteiro. Fale com Tutu Rossi, 11 9 8308 2115. Venha realizar o sonho de uma viagem inesquecível. BR Travel Company Mototurismo. É na estrada que nos encontramos. Brasil Rádio Rock. The Wall FM. The Wall FM. The Wall FM. Brasil Rádio Rock. André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança. É isso que nós vamos falar agora para fechar o nosso programa de hoje, né? Sobre segurança, o André. Perfeito. Segurança, o que acontece? Mais uma vez, o governo, nesses 100 dias, conseguiu colocar essa demanda dentro, nos trilhos, né? Quer dizer, no caminho? Sim, conseguiu sim, acredito, através, primeiro, do pacote anticrime do Sérgio Moro. Eu não vou discorrer ponto a ponto e tudo, né? A gente acho que perde muito tempo e a gente tem bastante matérias espalhadas que pontuam com bastante detalhe cada item. Mas é muito importante observar que ele endurece, não exatamente mexe com o Código Penal, no sentido de aumentar as penas, aumentar, vamos dizer assim, o tempo das penas e tudo mais. Mas é muito importante o seguinte, ele endurece bastante, resolve bastante com relação a essa impunidade que existe com relação tanto ao crime organizado quanto com relação à corrupção. Então, corrupção e crime organizado, ele procurou, nesse pacote, resolver bastante, até porque ele é especialista, né? Ele como juiz federal, ele trabalhava diretamente com esses tipos de crimes, né? Sobre alguns outros crimes mais comuns, temos aqui, por exemplo, o encarceramento imediato de condenados por homicídio. Como é que funciona hoje? Hoje ele funciona quando a pessoa é condenada de fato, né? Quer dizer, passou por todo o processo ali criminal, e ela é condenada. O acusado ele só vai para a prisão se houver requisitos de uma prisão, por exemplo, preventiva. Senão ele continua respondendo livre, né? Até transitar em julgado. Então demora. E para transitar em julgado leva anos, né? Quer dizer, até isso acontecer leva anos. Hoje não. Hoje, aliás, se passar esse projeto dele anticrime, né? O pacote anticrime, esse é um dos itens que, se a pessoa for condenada na primeira instância, ela já é presa. Se ela não está presa, ela já vai ser presa respondendo preso, né? Ele vai responder, ele vai recorrer, mas ele vai responder preso, tá? Outro ponto importante a ser observado para o cumprimento das penas. Então, como é que funciona hoje? Para condenados por crime hediondos é prevista a progressão de regime fechado após cumprimento de 2/5 da pena. Então, a pessoa ela vai para o semiaberto, né? Depois de 2/5 da pena, para crimes hediondos. Né? Agora, como é que vai ficar? Aumenta aí, ele só vai progredir depois de 3/5 da pena. Então, aumenta aí basicamente mais 50%, vamos dizer, daquilo que a pessoa cumpre, ela vai cumprir 50% a mais, se também passar isso no Congresso, né? O pacote anticrime. E para finalizar aqui, mais uma observação, como é que funciona hoje para os reincidentes, né? Os reincidentes não são obrigados a ingressar direto no regime fechado. E como ficaria, né, se passar
também o reincidente ele passa inicialmente a ficar em regime fechado. Quer dizer, se ele reincidiu, né, ele cometeu o mesmo, ele já é condenado por aquele crime. Ele comete aquele crime, quer dizer, ele já, assim que ele é preso, ele já fica preso. Ele não responde em liberdade, tá certo? Se ele é pego, vai responder pelo mesmo crime, ele vai responder preso, tá certo? Então, são pontos importantes. Mas eu quero observar uma coisa que não entrou no pacote, que era uma promessa, inclusive, uma promessa do presidente Bolsonaro, né, durante a campanha, e ele, inclusive, ele fez essa menção no batalhão do BOPE, no Rio de Janeiro, há apenas uma semana. Eu me recordo disso, porque eu vi a matéria, o dia que ele disse, né, a respeito desse assunto que eu vou falar agora, a respeito do excludente de ilicitude, não é? Que o excludente de ilicitude voltaria a funcionar como antigamente. E o que significa o excludente de ilicitude? Então, quando o policial militar, ou quando qualquer pessoa, qualquer cidadão vai defender a própria vida ou a vida de terceiro e acabar, vamos dizer assim, matando o agressor, não é? Então, essa pessoa ela é despenalizada pelo crime, por exemplo, de assassinato. Ela não responde pelo crime de assassinato quando ela mata alguém em legítima defesa. Quer dizer, então, e o policial, antigamente, tinha o excludente de ilicitude porque ele está ali no perigo, né, na iminência até de ser alvejado, e ele, para defender sua vida, ele, atirando, ele matando alguém, ele não respondia por essa pena. Existia esse excludente de ilicitude. Isso não está acontecendo. No pacote do Sérgio Moro é de uma outra maneira, é algo mais brando, né? Não vou ficar explicando também, senão demora muito aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Mas o importante é que não veio exatamente dentro desse pacote aquilo que era a promessa, né? Agora, e uma coisa também que eu senti falta, e é algo que nós lá no Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança estamos debatendo, é a respeito da audiência de custódia, não é? A audiência de custódia hoje, acho que bastante gente hoje na nossa sociedade sabe que cerca de 50% de quem comete o crime e é pego em flagrante delito vai para a rua, né? Quer dizer, esse pelo menos era o percentual que basicamente de 2018, né? Agora, recentemente eu não tenho esse percentual, mas ao longo desde 2015 que a audiência de custódia foi implantada de fato, inclusive aqui no estado de São Paulo também, você tem aí cerca de 50% dos presos em flagrantes de delito não permanecem presos. Claro que observadas as leis, né? O juiz aplica a lei, mas e aí é uma discussão que a gente tem feito, também não dá tempo de discorrer sobre essa questão aqui, mas é só para alertar que nem lei não é lei. Isso daí é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é uma divisão do Ministério da Justiça, não é uma resolução nem do ministro, não é? Não é um decreto do presidente, não é uma resolução do ministro, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, é uma divisão do Ministério da Justiça. E aí a gente tem, sim, críticas, não é? A gente lá no fórum, onde a gente reúne os presidentes de conselhos de segurança, a gente tem críticas a fazer a respeito disso. A gente já fez bastante debate ao longo de 2017 para cá, mas agora a gente já está para apresentar uma proposta de um projeto de lei para corrigir essa distorção que foi provocada pela audiência de custódia, tá bom? Bom, eu não sou de elogiar bandido, mas eu faço aqui uma crítica à morosidade da justiça
e também as condições dos presídios, né? Perfeito, perfeito. Os presídios, inclusive, tem aí no pacote, também está no horizonte do governo, e isso foi prometido também, ainda bem que você lembrou, né, para a gente pontuar rapidamente, isso é muito importante, o sistema prisional, está dentro do pacote a privatizações dos presídios, não é? Porque aí a sociedade para de pagar, vamos dizer assim, a estadia do preso nesse presídio, e você traz a qualidade que tanto a gente reclama, que o presídio não traz humanidade para os presos, né? E isso é fundamental. Se você pretende ressocializar algum preso, quer dizer, o básico é você ter algo humano para uma estada dele de forma humana ali, para que ele possa refletir sobre aquilo que ele fez de errado. Trabalhando. E inclusive, a privatização é para isso mesmo. É para que ele possa trabalhar e já sair de lá, inclusive, muitas vezes empregado. Né? Gerar uma renda para ele mesmo também. Uma renda para ele, para a família, e para que ele possa também ter ali como é que eu posso dizer, uma luz no fim do túnel, no sentido de poder viver com dignidade depois de sair da prisão. É isso aí. Bom, A Verdade em Evidência, hoje numa versão fora do normal, né? Porque geralmente nós fazemos aqui na segunda-feira, né? Sábado. No sábado, isso. No sábado, né? Mas hoje fora do normal, porque nós havíamos deixado algo a complementar naquele programa, né? Perfeito, perfeito. André, muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez. É isso aí, Luiz. Mais uma vez um prazer estarmos juntos aí. Com certeza. E grande abraço a todos os ouvintes. É isso aí, muito obrigado a você que acompanhou A Verdade em Evidência aqui pela Rádio The Wall, você que acompanhou pelo Facebook, pela nossa página, você também que acompanhou pelo aplicativo da Rádio The Wall, e nos sites que nós temos aí, onde você pode encontrar o som da Rádio The Wall. Vamos só lembrar que a gente volta agora sábado, 11 horas da manhã. 11 horas, sábado. Isso. É isso aí. Certo, combinado. Boa tarde a todos e fiquem com a Rádio The Wall FM no aplicativo, que a programação tá show, hein? Rock and roll na veia. Boa tarde, galera. Até mais. The Wall. André Vial é bacharel em Relações Internacionais e preside o Fórum Permanente dos Presidentes de Conselhos de Segurança.